Paz e bem. Vamos começar essa orientação, sobre os passos do catecumenato. E para eu poder começar, eu vou iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo me acompanhe nessas orientações, tá? Então, os passos do catecumenato, os primeiros começa. Eu vou falar todas as partes que é importante. Então, o primeiro passo é fazer as inscrições. Então, nós aqui de Rio Verde já passamos por essa fase, né? Então, quem que vai fazer essas inscrições? Pessoas maiores de 18 anos, e pode ser que tenha algum caso especial. Por exemplo, uma pessoa que já é casada, que já tem filhos, que já é mais difícil fazer com as crianças, então essas são o tipo de exceção que eu estou dizendo, tá? Esses catecúmenos, né, que são os postulantes, eles podem ser simplesmente católicos, que não terminaram a catequese ou que não fez nada da catequese. Então, tem aqueles que fez batismo, primeira comunhão, não fez crisma. Então, eles vão terminar. E tem aqueles que simplesmente não fizeram nenhuma parte disso, são de famílias que até participam da igreja, mas não fizeram nenhum tipo de sacramento. Então, e tem também as pessoas que vêm das outras igrejas, né, evangélicas, e pode ser que eles tenham o batismo que foi válido, né? Para ser válido o batismo, ele tem que ser em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e imersão em água. Então, e depende também se foi proclamado as palavras, né, obrigatórias para o batismo. Então, isso aí também o padre pode avaliar, a igreja pode dar um documento, enfim, isso aí a gente vai verificando depois. Então, esses três grupos, eles são catecumenato, que chama os adultos que não têm nenhum sacramento, os catequizandos, né, que são os que têm e precisam completar o sacramento, e o aprofundamento, é aqueles que já fizeram a catequese e já precisam ainda ou querem se aprofundar um pouquinho mais na catequese, né? Nós temos um caso assim aqui também e está aberto para quem quiser, certo? Aí nós precisamos ter introdutores, que são os catequistas. É ideal que seja um para cada postulante, porém, né, nós temos, graças a Deus, inscritos, nós temos 58 postulantes esse ano de 2026, né? Todos os anos tem aumentado a quantidade de postulantes que vêm, graças a Deus, né? E nós temos que servir, né, esses postulantes aí com muito carinho, tá bom? Então, esses instrutores, eles vão, né, acompanhar esses postulantes, tá? Primeiro, a gente já fez essa apresentação no dia 15, né? Infelizmente, algumas pessoas faltaram, mas essa apresentação ela foi feita no dia 15 de março, tá? E essa apresentação, ela também é uma apresentação para a comunidade, né? Que ela vai acontecer também no dia 12/4, tá? No dia 12/4, ela vai ter uma apresentação pública para a comunidade. E dentro dessa apresentação pública, eles vão receber a Bíblia e vão receber um crucifixo, né? Marca e sinal de Cristo. Então, depois disso, nós vamos fazer uma reunião, que nós já estamos nesse processo, né? Marcar uma reunião em casa com essa família, para você conhecer essa família. Saber se eles são católicos, quantas pessoas moram naquela casa,
quais são as dificuldades que tem. Você não precisa ficar ali naquela entrevista formal. O que é isso? O que é aquilo? Que é? Não, você vai fazer uma conversa com aquela família naturalmente e com muito cuidado e com muito carinho para você conquistar essa família aí, né, para a catequese, tá? Por quê? Você pode, tanto o objetivo também dessa visita é que você acolha esse postulante e acolha também essa família. Essa família também vai ajudá-lo, né? Em alguns casos não, mas são exceções, tá? Depois a gente fala sobre isso. Então, você vai usar, né, o folheto que a gente deu, que é a carta, a cada 15 dias vai ser entregue uma carta. Essa carta, ela tem diversos assuntos, tá? A primeira carta foi uma carta de recepção e algumas perguntas sobre avaliação pessoal. O que eu quero da vida, o que eu penso sobre a igreja, o que eu quero para mim com Jesus. São uma autoanálise, né? Então, nós precisamos orientar eles. Todo domingo vai na missa, pega o folheto da missa, tem as leituras no rodapé. Não tem nenhum agora para me mostrar, mas eu sempre trago e a gente faz as leituras da semana no folheto. Não tem nenhum aqui agora para me mostrar. Mas é isso, tá? Lá no folheto, porque a pessoa também tem que ativar um pouquinho o hábito da leitura da Bíblia, tá? Às vezes a pessoa nem tem, mas a gente vai providenciando tudo isso. Eu sempre estou enviando lá no grupo uma homilia diária, tá? Essa homilia diária também, ela ajuda, essa que eu envio é curtinha, 10, 15 minutos, é uma reflexão diária com a leitura. Então, eu coloquei lá no meu canal também, da catequese, explicando sobre o ano A, B e C. O que é? O ano A, B e C é a formação catequética, o plano de leitura da igreja, tá? Então, no ano A, ele faz o quê? Leituras de Mateus, o ano B, de Marcos, o ano C, de João, e aí vai alternando, certo? Então, se você fizer todas as leituras diárias durante os 3 anos, você terá praticamente lido a Bíblia completa, certo? Então, essa é uma forma também da gente estar ajudando nossos postulantes, certo? Esses encontros também terão encontros coletivos, que são as formações, tá? As formações, elas vão ocorrer no centro catequético e todos vão participar, se possível, os introdutores também. E aí, o que vai acontecer? Essa formação, ela tem o intuito, né, de colocar assuntos necessários para essa formação do postulante. Então, conforme o assunto que tiver sido apresentado na formação, nós vamos trabalhar aquela semana. Por exemplo, se estiver trabalhando a Bíblia, nós vamos introduzir falando sobre a Bíblia, quantos livros são, como é que funciona, se a pessoa conhece, se a pessoa não conhece. Pode ter gente que já tem todas essas informações. Então, você vai para outras. Mas se a pessoa não conhece, não sabe como que é, não sabe como que é os livros, não sabe se é Novo Testamento, se é Velho Testamento, o que significa, você vai trabalhar isso, tá? Aí passou outro mês, vai falar sobre o catecismo. Nós vamos trabalhar sobre o catecismo. Aliás, vamos trabalhar o tempo inteiro com o catecismo, né? Então, é bom que vocês tenham, inclusive eu mandei um PDF do catecismo para não ficar pesado, mas é interessante que a gente tenha
o catecismo, né? Para tirar as dúvidas, levar quando você for atender, ou tá com o celular e com o PDF para você, porque ali vai te ajudar nas suas maiores dúvidas, né? Caso tenha outras fora do que tem lá, e pode ser que tenha, a gente vai procurar responder junto com vocês, tá? Passando aí para frente, né? Eu vou colocar um ponto importante aqui. Então, assim, esse adulto, ele já tem uma formação, né? Algumas pessoas já são até idosas, então ele já tem uma construção pessoal sobre a vida dele, né? Ele nasceu, cresceu, alguns ainda é adolescente, mas a maioria são de idade. E aí, então, essa pessoa, ela já tem a vida dela muito aprendizado, e nós vamos aproveitar esse aprendizado que ela tem, nós vamos partir do ponto em que ela parou. Por isso que essa conversa informal, você vai conversar com ele, explicando, perguntando como que foi a vida dele religiosa. Minha avó era da igreja, hoje nós temos quadros que os pais não estão na igreja, os avós estão levando as crianças. E a gente tem percebido muito isso. Às vezes essa pessoa, ela está afastada, ela precisa ser trazida de volta para a igreja. Como que é? Com a nossa ajuda, né? Com a nossa participação, com o nosso exemplo, eles vão sendo, né, voltando para a igreja. O passo é aproveitar realmente o que essa pessoa aprendeu. Às vezes ele já tem experiência e sabe muito da Bíblia, né? Quem é evangélico, principalmente, a gente sabe que tá certo que tem os evangélicos de IBGE, igual o católico de IBGE, que não conhece nada, mas a maioria, eles têm um cuidado e um carinho muito grande pela Bíblia, e eles são bem informados. Isso é super útil para nós, a gente vai partir desse ponto aí e vamos galgando degraus aí com eles, tá? Então, se a pessoa já vem na missa, você sabe já que ela tem uma experiência ali dentro da igreja, de como se comportar, o que fazer, né? Tem conhecimento dos sacramentos, embora alguns, mesmo participantes, não tenham. E aí a gente vai seguindo, tá? A pessoa, né? Ela tem interesse. O que ela quer aprender mais? Você tem que perguntar para ela. O que você quer saber mais da igreja, da Bíblia, dos sacramentos? O que você tem mais interesse? Às vezes a pessoa não sabe nem falar porque ela não tem ideia, mas às vezes ela tem. E aí ela vai falar: não, gostaria mais de aprender sobre as conexões bíblicas, prefigurações, como que é a conexão entre o Primeiro e o Velho Testamento, ou o Antigo e o Novo Testamento, entendeu? Então você vai aí avançando conforme o conhecimento da pessoa. Então, esses momentos, eles vão nos ajudar. E a gente vai trabalhar assim, apresentando, né, mais Deus do que a gente, né? Não vamos ter essa palestrinha de você ficar, eu sei isso, eu sei aquilo. Não, a gente vai aproveitar o que ele sabe, com carinho, cuidadosamente, o que ele já tem de experiência, e mesmo sendo jovens, não se enganem. Hoje, uma criança tem mais informação que uma pessoa teve a vida inteira, em alguns séculos passados aí. Tá? Então, esses jovens aí, eles têm muita informação, têm muita coisa para ajudar. Pode usar o celular, pode usar o que vocês quiserem usar, né? Então, as informações, elas bem selecionadas, só ajudam a gente, tá? E não vamos ficar impondo nosso ponto de vista. Às vezes a pessoa, ela está voltando para a igreja, você vai sobrecarregar ela demais com muita informação, é ruim também. Tá? Então vamos com cuidado, ver o que ela quer, porque quem vai converter nós é o Espírito Santo. Quem vai trazer aquela pessoa
para a igreja, é o Espírito Santo, tá? Então, quem converte, né, aquela pessoa a participar, a querer fazer os movimentos, sim, é o Espírito Santo. Então, a gente tem, nós, né, os introdutores, temos que rezar muito pelos nossos catecúmenos, né, pelos nossos postulantes, porque o Espírito Santo que vai trabalhar essa evolução deles aí, tá? Então, recebeu, viu que às vezes a pessoa tem aí um monte de vício, você percebe, você vai lá, você vê o tipo de roupa que a pessoa usa, você vê o tipo de comportamento, as baladas, as festas. Isso, conforme a pessoa vai se convertendo, você vai perceber que esse comportamento vai mudar. E nós vamos observando isso com muita alegria, né? Você vai ver a pessoa voltar à missa com mais assiduidade, você vai perceber as vestimentas, né? Isso aí é uma coisa que a gente pode orientar. Na missa a gente não vai com qualquer roupa, ponto, né? Antigamente tinha até que a gente falava, né? A roupa de ir na missa. Então, ela tem que continuar sendo a roupa de ir na missa, embora você tenha que se comportar igualmente em todos os ambientes, mas, né? Enfim. Tem cara que vai de short na missa. Então, assim, comportamento das vestimentas, a modéstia da mulher de ter uma roupa adequada para ir à missa. Sem transparência, sem decote, tem toda uma postura, né? Tá? A gente vai perceber que essa pessoa já vai começar a melhorar tudo isso, né? Melhor forma de falar, melhor forma de agir, tem mais caridade dentro da família, tem mais caridade de conversar com o próximo, né? Respeitando o espaço do outro. A gente vai percebendo, então, quem opera essa obra é o Espírito Santo, tá? Então, nós somos a seta que vai apontar para